Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Paulo Figueiredo, tudo bom? Bom dia, meus amigos, bom dia, meus amigos. Voltamos a conversar novamente sobre economia durante o Boletim Censura Livre, trazendo os destaques do noticiário econômico do dia. Antônio, contigo. Vamos aqui ao destaque no quadro Economia Fácil, versão reduzida, o destaque do noticiário econômico. Recuperação da Argentina beneficiará a indústria brasileira. Por favor, Almir. Então, Antônio, é muito razoável que qualquer melhora no nosso vizinho terá impacto positivo na nossa economia, especialmente no momento que aqui a economia passa por grandes dificuldades, né? Nós estamos há 9 meses patinando numa situação econômica pior do que estávamos ano passado, e também o fato que a economia argentina anda bem deteriorada, levando inclusive à rejeição brutal durante o processo eleitoral ao atual presidente Maurício Macri e à eleição do oposicionista Fernandes. Então é muito razoável supor isso. De certa maneira, vários setores aqui do mercado brasileiro compreendem isso, né? Apesar da antipatia ideológica que os setores do mercado financeiro têm com políticos que eles classificam, entre aspas, como populistas, e certo temor de quais seriam as ações que esse governo, assim que tomar posse, pode implementar, né? Não à toa aconteceu na Argentina, nesse momento, uma ampliação da fuga de capitais que aquele país já vivencia há um ano, um pouco mais de um ano, mas não é assim que pensa o governo brasileiro, né? Infelizmente. E aí o governo Bolsonaro se joga em lamentações que podem ser ditas como ideológicas diante da derrota da candidatura neoliberal do Maurício Macri, mesmo que o Lopes e a Cristina Kirchner, o Fernando Kirchner não possam ser classificados como exatamente como anti-neoliberais. As economias de Argentina, Paraguai e Uruguai absorvem 20,4% dos produtos manufaturados brasileiros e são destinos de mais de um quarto dos produtos de média, alta intensidade tecnológica exportados aqui pelo nosso país. Então, apesar da importância estratégica e econômica do Mercosul, o governo brasileiro preferiu adotar um tom ideológico após a vitória de Alberto Fernandes para presidente da Argentina. Após as lamentações de Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, que deveria fazer uma espécie de contraponto ao presidente, justamente por ser um diplomata, chefe da chancelaria brasileira, ao invés disso, reafirmou a linha do mandatário da República. Ele lá no Twitter, que parece ser o grande meio de comunicação deles, escreveu assim: as forças do mal estão celebrando. Seremos pragmáticos na defesa dos princípios e interesses do Brasil. Um Mercosul sem barreiras internas e aberto ao mundo, uma América do Sul sem ditaduras, complementou. O tom hermético, que é típico do Ernesto Araújo, na verdade foi uma tentativa de criticar a vitória eleitoral, confirmando a linha, ratificando a linha política do chefe dele, o Bolsonaro, e tentando fazer associações das lideranças sul-americanas, que seguem uma linha de política econômica, ou mesmo política diferente do Bolsonaro, com ditaduras. Ainda no domingo à noite, logo após o resultado das eleições, o Banco Central da Argentina, o BCRA, o Banco Central da República Argentina, estabeleceu um novo limite de compra de dólares por mês, que vigorará até dezembro. Isso é sinal que a economia argentina segue com profundos problemas. É uma economia muito dolarizada, apesar de oficialmente não ter o dólar como sua moeda, mas é uma moeda muito dolarizada
E a vitória eleitoral de Alberto Fernandes traz, evidente, uma certa estabilidade e também porque há uma antipatia do mercado financeiro, né? Mesmo que o período de Cristina Kirchner, que é a vice do Alberto Fernandes, tenha sido um período no governo, boa parte do seu mandato tenha sido um mandato com alta da economia, né? Só na reta final a economia entrou numa profunda estagnação que estimulou a vitória da oposição de Maurício Macri, que prometeu como candidato e no início do governo dele fazer totalmente diferente e recuperar a economia da Argentina. Infelizmente, a economia argentina desgringolou de lá para cá, inclusive com a volta de uma inflação brutal, cavalar, que levou o presidente a fazer um grande intervencionismo na economia, coisa que ele negava, ao ponto, inclusive, de estabelecer tabelamento de vários preços de produtos da cesta básica. Com relação à limitação da compra de dólares, né, como eu estava dizendo, houve uma fuga, já vinha passando por uma fuga de dólares na economia argentina, vários investidores saindo e também dentro do mercado nacional daquele país. Um conjunto de investidores corre e também pessoas comuns correm para o dólar, né, como uma tentativa de reserva de valor. Lá, então, houve esse novo limite, o valor para as pessoas físicas caiu de 10 mil mensais para 200 dólares. Para comprar em dinheiro vivo, o limite é de 100 dólares por mês. O limite é uma tentativa de evitar que as reservas internacionais continuem caindo. Na última semana, o Banco Central da República Argentina teve que liberar 1,6 bilhões de dólares de suas reservas para conter a queda do peso. A eleição de Fernandes, que tem como vice-presidente a Cristina Kirchner, que eu já mencionei, é mais uma derrota das políticas neoliberais no continente que passa nesse momento. Maurício Macri, que assumiu em 2015, deixa um país com uma grave crise econômica e social, com inflação este ano prevista para 55% ao ano, melhor apenas que na Venezuela e no Zimbábue. 30% das pessoas vivendo na pobreza e os sem-teto representando quase 10% da população. O revés do neoliberalismo, tal como ocorreu na Colômbia e provocou crises no Peru, Equador e no Chile nesse momento, prejudica a implantação de medidas defendidas aqui no Brasil pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma delas seria reduzir pela metade, sem contrapartidas, a tarifa externa comum, a TEC. A modificação teria que ser aprovada por todos os 4 integrantes do Mercosul. Com a eleição de Fernandes, a possibilidade de apoio à Argentina é quase nula. Por isso, a ampla antipatia aqui do governo brasileiro com o futuro presidente Fernandes lá na Argentina. Mas, ao contrário, aí só para complementar, né, obviamente que a derrota desses governos neoliberais não significa a derrota completa do neoliberalismo, tendo em vista que Cristina Kirchner, durante o governo dela, tal como aqui Lula e Dilma, também implementaram várias medidas neoliberais, né? A diferença é na radicalidade, né, no extremismo das medidas adotadas. E lá como aqui, né, os ciclos de governos considerados populares foram derrotados com a promessa de recuperação da economia e geração de empregos. Mas esses governos acabaram entregando uma piora, uma deteriorização da economia. E o resultado se manifesta de maneira eleitoral ou através de mobilizações de rua. Então, por isso que a América Latina, nossos vizinhos, vivenciam um ciclo, né, de profunda mudança ou de turbulência e, infelizmente, o governo brasileiro não está sabendo lidar com essa situação. Insiste nos erros que os vizinhos já mostraram para a gente e também insistem numa relação antipática, né, ao invés de eu tentar a neutralidade. Tivemos uma interrupção, vamos tentar fazer o contato, refazer o contato
com o economista Almir Cesar Filho, ele que está aqui no quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Sua chamada está sendo encaminhada. Vamos tentar novamente. Você está ligado no programa Boletim Censura Livre, da Web Rádio Censura Livre. Estamos tentando refazer o contato com o economista Almir Cesar Filho, no quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Sujeita a cobrança. Bom, são 8h57. 8h57. Vamos fazer mais uma tentativa? Vamos fazer mais uma tentativa aqui para ver se a gente consegue refazer o contato com o nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Bom, não foi possível, vamos interromper aqui, aguardando aí o contato do Almir para seguir ou não esse boletim de hoje. A gente pede desculpas aos nossos ouvintes e internautas. Aqui, aguardando aí o contato do Almir para seguir ou não esse boletim de hoje. A gente... Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Já está restabelecido o contato com o economista Almir Cesar Filho. Oi, Antônio. Estou te ouvindo. Tivemos uma interrupção aí. Pode seguir, Almir? Pode. Não, então, encerrando, né? Não tenho mais nada a acrescentar, se você tiver alguma pergunta. Tenho aqui uma participação do nosso amigo, o Paulo Aquino, através do WhatsApp. Ele faz... Você já fez esse comentário no início da sua participação, Almir, mas ele diz aqui: bom dia, queria saber se este governo vai cumprir os contratos. Agradeço aqui a participação. Há um discurso a partir da segunda metade dos anos 90, que é uma pressão que os governos têm que ter o cumprimento dos contratos, né? Esse é um discurso que se consolida à medida que, nos anos 80, os governos na América do Sul, no início do processo de redemocratização, receberam economias bem deterioradas, né? bem destruídas no final do ciclo de ditaduras militares, né? Inclusive, a redemocratização, em certa medida, foi forçada pela desmoralização desses governos militares no terreno econômico. O maior exemplo que a gente pode dar, inclusive, é o próprio Brasil, né? A inflação brasileira, apesar de a memória nacional focalizar muito no governo Sarney, o governo Sarney já herda, né, uma inflação galopante, né? E também bastante crise em outros indicadores da economia. E esses governos, no início do processo de redemocratização, acabaram se vendo com dificuldades de cumprir algumas obrigações, entre aspas, que o Estado Nacional tinha, inclusive do ponto de vista externo, né? Esses governos ficaram com dificuldade de pagar suas dívidas externas e também suas dívidas, os títulos, né, das suas dívidas, inclusive dívidas internas, chamadas de dívida interna, como também outras dificuldades no terreno financeiro do Estado Nacional, né? Alguns tiveram, inclusive, dificuldade de pagar funcionários, tiveram também problemas com as reservas internacionais. Então, tinham dificuldade até mesmo de honrar pagamento de importação de produtos, porque você não tinha divisa, né? Você não tinha dólar em estoque para cobrir o pagamento das importações. Então, ao longo dos anos 90, vai sendo criado, à medida que essas economias passam por um processo de reestabilização,
começa a surgir o discurso assim chamado do honrar compromissos, né? Honrar contratos, né? Como se fosse uma obrigação do Estado Nacional nesse aspecto, né? E, na verdade, muitas vezes, quando chegamos, inclusive nos anos 2000, novamente vários desses países, né, tiveram dificuldades, entre aspas, de honrar os contratos. Então, honrar o contrato, muitas vezes, não é uma opção voluntária dos governos, não é um ato de escolha, e sim uma imposição ou não da conjuntura. Mas, em muitos casos, é importante colocar que tipo de contrato está sendo falado, né? Dívidas construídas durante ditaduras militares, dívidas que não foram auditadas, dívidas que não têm mecanismos institucionais de fiscalização, né? Há sérias denúncias que, no caso, inclusive brasileiro, a operação com títulos das dívidas são um esquema que beira a fraude, né? Além da Constituição estabelecer uma auditoria desde 1988, que nunca foi feita, né? Vale lembrar que no ano passado houve auditoria na nossa dívida, lá final dos anos 30, início dos anos 40, e é algo natural que as economias nacionais façam, né? E lá aconteceu uma redução para 1/5 do montante, né? Caiu para 1/5 do montante da dívida. Então é possível colocar que aqui também, né, se fosse realizar algo do gênero, também a nossa dívida diminuiria. E diminuiria com isso a pressão que o orçamento público tem para cumprir esse tipo de despesa, em vez de destinar recursos para investimento, saúde, educação, segurança pública, etc. Então, a pergunta-chave é que contratos, né? E contrato que é construído de uma forma não justa não é contrato, né? Mas, mesmo nessa perspectiva, há que se debater se há condições ou não de honrar contratos, né? Só para citar um caso, Lenin Moreno, no Equador, teve que aumentar o preço dos combustíveis, naquele ato que foi a fagulha, a gota d'água desse levante popular que aconteceu na semana retrasada, por uma pressão do FMI. Por que a pressão do FMI? Porque o Equador acabou pegando dinheiro emprestado e, para honrar o pagamento desse empréstimo, foi preciso cortar abruptamente gasto público, né, e aumentar a arrecadação. O resultado nós vimos que é um protesto social. Então, honra-se, entre aspas, contratos, mas não há sensibilidade social nenhuma, né, e o resultado é um levante popular, né? Então, há que se discutir, de fato, o que é contratos a serem honrados, né? O contrato com a sociedade, o chamado contrato social, né, que é um contrato em que o Estado assegura o bem-estar e a proteção ao cidadão, ou contratos privados com meia dúzia de pessoas que representam nem 1% da população e muitas vezes detêm mais da metade do bolo da riqueza do país, né? Quando não, é uma plutocracia que vive fora do país, né? Banqueiros, rentistas internacionais. Isso é um debate importante a ser feito, é uma escolha, né? E óbvio, cada escolha é uma renúncia, porque tem como consequências retaliações, né? Mas é uma escolha que os governos devem fazer, né? Isso se eles tiverem condições de fazer essa escolha, né? Porque a Argentina, em 2001, na tentativa de honrar contratos, acabou ficando inviável, né? Decretando o chamado curralito, né? E deflagrando o que foi aquela revolução na Argentina lá no início da década de 2000. Então, muitas vezes, a ruptura de contratos não é um ato de escolha, é uma imposição da realidade, a despeito ou não dos governos, né? Então, os governos acabam sendo obrigados a realizá-los. Antônio, contigo. Pedir licença aqui, Elmi, para registrar, as pessoas estão acompanhando o Everaldo Cerqueira, o nosso amigo, que é
apoiador financeiro da rádio, Sérgio Perdigão, Jalmir Ribeiro, Roberto e também aqui o Fabiano Santos, agradecendo aí a audiência. Almir, um grande abraço para você e não tive a oportunidade de Obrigado, fazer ontem. Antônio. Parabéns aí pelo Dia do Servidor. Tá bom, muito obrigado, meu amigo. Como sempre, prazer estar com você. Prazer conversar com nossos amigos e amigas. Pedir, como sempre, para que eles estiverem assistindo o vídeo, curtir e compartilhar, né? E seguir o vídeo. Inclusive, um grande abraço. Para poder a opção de ouvir pelos aplicativos e nas redes sociais, deixar um curtir, compartilhar, como está. Falou, Antônio. Esse foi o quadro Economia é Fácil aqui, da apresentação do Almir Cesar Filho. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.